Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, uma aula bastante específica, uma aula aqui que diz respeito aqui à Lei Complementar de Mato Grosso 207, que trata do processo administrativo disciplinar, né? Como que deve se ocorrer. Acontece que, através da Lei Complementar 584 de 2017, né? O que aconteceu com essa lei complementar aqui? Essa lei complementar, tá? Lei complementar 584 de 2017 introduziu um novo capítulo ALC 207, né? Que é o capítulo aí que vai tratar do procedimento sumário. Professor, o que significa procedimento sumário? Procedimento, é claro, aquele processo, aquele método, né? Sumário. Sumário vem de quê? De rápido, de ágil, né? Ou seja, ele não precisa ser tão rigoroso, né? Rápido, né? Ele é rápido, né? Rápido, ágil, né? É o sumário, né? Para algumas situações que, por si só, já caracterizam uma infração. Ou seja, a LC 207 agora tem procedimento sumário, um novo tipo aí de apuração para duas hipóteses bem definidas, né? Primeiro, pela acúmulo, né? Acúmulo, olha só, acúmulo ilegal de cargos, né? Olha aí. Ou, né, abandono de cargo ou inassiduidade, né? Professor, acúmulo ilegal de cargos, né? Ilegal é quando o quê? Quando o servidor público vem desrespeitar o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Por quê? Porque lá na Constituição Federal ele fala o seguinte: regra geral, um servidor público só pode ocupar um cargo público, ponto final. Tá? Então essa aí é a característica principal. Um servidor público pode ocupar apenas um cargo, né? É claro que a Constituição Federal trouxe algumas hipóteses, né? E caso o servidor público venha desrespeitar essa regra do acúmulo ilegal de cargos, ele vai ser submetido a um procedimento sumário, um procedimento mais rápido, mais ágil, né? Muito mais simplificado para chegar-se aí à conclusão. E outra coisa que nós iremos falar nessa aula também é o abandono ou a possibilidade do abandono de cargo, né? Ou inassiduidade. Abandono de cargo, mais de 30 dias, né? Inassiduidade. O servidor público aí, no período de um ano, aí teve, por exemplo, aí 90 faltas, né? Já caracterizou uma das possibilidades de inassiduidade que a gente vai falar no momento correto, né? Ou seja, esses assuntos aqui, antes da Lei Complementar 87, eles eram tratados pelo PAD, né? O PAD, nós vamos ver na próxima aula que o PAD é um procedimento mais rigoroso, mais caro, mais moroso, e o legislador, sabiamente, então, criou essa possibilidade do procedimento sumário, né? Tá certo? Então, vamos lá, procedimento sumário, né? Vem comigo. Feito isso, né? Então, a gente vai trabalhar esse procedimento sumário. A primeira coisa que você deve saber, que pode cair na sua prova, que esse procedimento sumário não é para aplicação geral, é para uma aplicação específica, né? Específica, acúmulo ilegal de cargos vai estar previsto no artigo 67A. Abandono e inassiduidade vai estar previsto no artigo 67B da LC 207 de 2004, né? Bacana? Ótimo, né? Puxa, professor, eu estou gostando das aulas, eu estou entendendo, glória a Deus. Eu, particularmente, eu gosto de explicar de forma que o aluno realmente compreenda, né? Antes da gente entrar nos artiguinhos, eu quero fazer uma ajuda à memória para vocês. Professor, por que ajuda à memória, né? Ajuda à memória porque vocês já estudaram isso e eu vou ajudar a sua memória a relembrar e, claro, fixar mais. Lá na Constituição Federal, o artigo 37, um dos artigos mais importantes do direito administrativo, no seu inciso 16, ele é bem claro, ele vai falar do quê?
do acúmulo ilegal de cargos. No artigo 60, no inciso 16, ele vai falar da proibição geral de não acumulação de cargos, né? É vedada, é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, né? No inciso 11 da Constituição Federal. Professor, e aí, professor? Vem comigo aqui. É vedada a acumulação remunerada de cargos, ou seja, essa aqui é a regra geral. Olha aí, a regra geral. O que acontece? Um servidor público, uma pessoa ocupa um servidor público. Este é o conceito, né? E a administração pública tenta combater isso de forma sistemática. Por isso que teve aí esse procedimento sumário, né? Aí vem aqui, exceto, né? Quando ele coloca este exceto, significa quais são as possibilidades do acúmulo de cargo, né? Depois a gente vai terminar aí essa questão da compatibilidade, exceto, ou seja, exceções. Dentro dessas exceções, tá? Que as pessoas aí, dentro dessas exceções, né? Dentro dessas exceções que aí vem um mundo aí de situações. A primeira situação, né? Então é permitido você ter 2 cargos de professor, né? Tá aí. Você pode ter certeza que 90% aí dos casos de acumulação ilegal de cargos está referente aos cargos de professor. Porque às vezes o cara tem 2 cargos de professor, mas ele tem 2 cargos de professor, só que não tem carga horária suficiente, tá? É 40 horas em uma cadeira e 40 horas em outra cadeira. Ou seja, é impossível de segunda a sexta-feira ele conseguir dar conta aí, tá, do trabalho de 2 cadeiras. Então existe essa possibilidade. Então ele pode ser 2 cargos de professor, mas não tendo compatibilidade de horários é ilegal. E aí ele vai cair lá no procedimento sumário. Outra possibilidade que pode acumular cargos, né? Um cargo de professor e outro técnico ou científico. Olha aí, ó. Outro técnico ou científico, né? Por exemplo, o meu cargo, quando eu trabalhava na administração pública estadual, eu era gestor governamental, né? Do estado de Mato Grosso, aprovado aí em 2º lugar, com muito orgulho, um concurso muito difícil que a gente conseguiu esse êxito. O meu cargo é compatível com outro cargo de professor. Agora, se eu fosse auxiliar técnico, nível fundamental, auxiliar administrativo, perdão, nível fundamental, o cargo de auxiliar administrativo, ele não é compatível com essa regra constitucional, porque ele fala claramente, professor, isso aqui é claro, isso aqui não tem dúvidas quais são os cargos de professor. Agora, com outro técnico ou científico, né? Também deixa margem de interpretação. Então, essa aqui é outra possibilidade que pode acumular cargos, né? E aí nós temos a letra C, que é 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Olha, profissionais de saúde com profissões regulamentadas, né? É outra situação. Então, tá aí para vocês as hipóteses de quê? De acumulação legal, tá? Você saiu dessas hipóteses de acumulação legal, você vai cair no acúmulo ilegal de cargos, né? Só para arrematar esse assunto, o inciso 17 da Constituição Federal também traz isso aqui, né? Traz a parte da acumulação ilegal de cargos. Por quê? O que trata o inciso 17 do artigo 37, né? Ele vai estender esta proibição para as empresas públicas, ou seja, para a administração pública indireta, né? A proibição de acumular estende-se a empregos, funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, ou seja, ele estendeu essa proibição, né? Professor, eu quero exemplos. Tudo bem, o meu próprio exemplo aqui. Para quem não sabe, eu já fui empregado do Banco do Brasil, eu era escriturário, papo reto, professor, papo reto, né? Então, naquela função de escriturário, as regras de proibição de cargo público, né, permanecem. Então, lá eu não poderia, né? Eu não poderia ter outro cargo técnico, por exemplo, né? Eu estaria impedido. Bacana? Pronto. Então, é o seguinte, agora você sabe quais são as regras de quê? De proibição de
acúmulo ilegal de cargos públicos e proibição legal de cargos públicos. Aqui vai atuar só na acumulação ilegal, né? E aí, professor, aí um comentário pessoal. Eu já fui superintendente de gestão de pessoas da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Educação, da antiga SAD, né? Que eu tenho muito estima, todas as secretarias que eu passei, né? Então é o seguinte, existe o quê, cara? Existe um movimento muito grande por parte da administração pública, inclusive eu acho que isso foi um dos motivos para a edição dessa lei complementar que adicionou este capítulo à LC 207 no sentido de combater. Pode ter certeza, cara, ter um grupo de inteligência lá na Controladoria Geral do Estado só para pegar os caboclos nesse aqui, né? Vem comigo. Detectada a qualquer tempo, ou seja, não prescreve, né? A acumulação ilegal de cargos, ó, pegou o cara, né? Empregos, ó, cargos, empregos, quando fala emprego significa da administração pública indireta, né? Ou funções públicas à autoridade competente para instaurar um processo administrativo, notificará o servidor por intermédio de sua chefia imediata para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias. Parou. Então é o seguinte, tá? Aconteceu o seguinte, a qualquer tempo detectou, professor, então ele tem uma cadeira no estado e uma cadeira no município, pronto, pegou, tá? É ilegal, incompatível, enfim, os caras vão analisar caso a caso. Então o que acontece? É estado com estado, estado com município, estado com união. Pegou. O que vai acontecer, cara? Aqui está dando uma possibilidade para o servidor. Apresentar opção. Aí. Apresentar, por favor, isso aqui tem que estar em amarelinho para vocês, ó. Opção no prazo improrrogável de 10 dias. Tá? Então tá lá o cara, 15 anos, na boa, 2 salários, acha que está no direito, né? Na boa lá. Aí teve o colega, esse é o perigo, o tal do colega. Faz uma denunciazinha anônima. Né? É assim, eu sei, eu tive lá, cara, sei como é que é. Né? Colega. Aí, o cara vai lá, ele tem uma cadeira no IFMT e outra no Estado. Ele manda um ofício para a diretoria, claro que o cara vai dar, já tem a materialidade, está aqui, né? Aí o que ele faz? Isso aqui está dando uma chance para o cara que está ilegal. O que é o critério de opção? O critério de opção, ele vai escolher ou uma cadeira ou outra cadeira. Quando ele faz isso, ele já assume que ele está errado, que ele procedeu de forma ilegal. Mas se ele fizer opção, ele pode se safar. Tá? Ele pode se safar, com certeza, né? A gente vai ler isso aqui. Então ele vai fazer o quê? A opção improrrogável de 10 dias, né? Tá? Por quê? Porque se ele fizer essa opção aqui, ele vai ser caracterizado boa-fé. Eu não sabia, né? Bacana, 10 dias. Então isso que é opção no prazo improrrogável. Bacana. Contados da data da ciência, na hipótese de omissão ou justificativa não acolhida pela autoridade, adotará o procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Então, olha só, então começa aqui, tá? Pegou o cara, notifica ele, tem 10 dias para fazer a opção. Se ele fizer a opção, aí tudo tranquilo. Agora, se não fizer a opção, o que ele vai fazer? Na omissão, ele não fez aí, ele não falou a opção do cargo, né? Não falou nada, omitiu. Ou justificativa não acolhida. Não, eu não vou fazer opção porque os 2 cargos são acolhidos, então são legais, né? A opção dele, né? Não acolhida pela autoridade. Adotará procedimento sumário, ou seja, agora vamos fazer o seguinte, o procedimento sumário dessa situação, né? Bem sumário mesmo, vão ser somente 3 fases, né? Vai ser instauração, você pode ver que é um rito bastante simplificado, né? Então é o seguinte, foi lá, notificou o cara, tem 10 dias, via chefia imediata, tá? Tá lá, pelo princípio da hierarquia. Aí é o seguinte, não acolheu, né? O cara não fez opção, o cara foi omisso, ou a justificativa não foi acolhida pela autoridade, aí vai ser feito esse procedimento sumário.
Com a publicação do ato de constituir a comissão, vai instaurar a comissão, composta por dois, olha aí, é o único procedimento que tem dois servidores, todos eles estáveis, e simultaneamente indicar a autoria, né? Indicar a autoria. O que é indicar a autoria? O servidor, né? Bacana. A materialidade da transgressão, objeto da apuração. A materialidade é, você ocupa um cargo X e um cargo Y, se os cargos são incompatíveis. Pronto, né? Faz aqui a publicação da instauração. Aí vem muito resumido aqui a fase de instrução. Você percebe que a fase de instrução ela é bem resumida, compreende a indiciação, tá? Indiciação do servidor, tá? A defesa do servidor e, claro, o relatório é circunstanciado, detalhado da comissão de dois servidores. É bem rápido, né? Não tem testemunhas, não tem nada, é rápido. Por que não precisa? Porque aqui a análise é o quê? É documental, é jurídica, né? E, finalmente, já vai para a parte do julgamento. Lembre-se que o julgamento não é proferido pela comissão, né? A comissão, o trabalho da comissão, ele vai terminar no relatório, tá? Vai terminar no relatório. Esse julgamento aqui vai ser da autoridade competente. Bacana? Fechado aí? Ótimo, né? Então vem comigo, vamos lá. Vem comigo aqui, né? Agora, os parágrafos seguintes, ele vai detalhando, tá certo? Como é que vai ser esse procedimento. Primeiro, indiciação da autoria. Quem que vai é o quê? É o servidor. Aí ele vai trazer parâmetros para essa indiciação, que trata o inciso 1, dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, da materialidade da descrição dos cargos, cargo A e cargo B, empregos ou funções públicas, em situação de acumulação ilegal dos cargos ou entidades de vinculação, do horário de trabalho ou carga horária ou do correspondente regime jurídico. Olha aí, né? Tá, às vezes o cara tem lá, o cara tá no FMT, isso eu já vi muito isso, tá? Hoje eu acho que não tem mais, né? Porque a Controladoria Geral da União também tá batendo duro nisso aí, né? Como diz o cuiabano, batendo duro, né? O que o cara faz? O cara é dedicação exclusiva, ganha por isso, né? E tem uma cadeira no Estado, né? Só que hoje os órgãos de controle estão tudo assim, cara, tá? Isso aqui é difícil acontecer. Parágrafo 2º, mas tem. O cara sempre quer dar uma de esperto, né? A comissão, então, o parágrafo 1º vai falar da indiciação da autoria, né? Quem é a pessoa e o que ele fez, né? E por que está acontecendo? Aqui ele já está... A comissão lavrará até 10 dias após a publicação do ato em que constituiu o termo de indiciação em que serão transcritas as informações que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata para, aqui já começou, no prazo de 5 dias, apresentar defesa e fio. Aqui já está na fase de instrução, assegurando-lhe vista do processo do que a repartição observado o disposto dos artigos tais, né? 2 prazos, 10 dias é para ele, ó, descobriu. Aí ele via a sua chefia e tem 10 dias para apresentar a sua opção. Bacana. Não apresentou a opção não foi aceita, ou ele foi omisso ou não foi aceito, né? O que vai acontecer? Vai ser constituída a comissão. Aí ele vai começar aqui, ó, rapidão. Instauração. Instauração, publica a portaria, tá? 2 servidores. Aí começa a instrução. Começou a instrução, ele foi citado. Aqui, ó, ele foi citado, situação pessoal. A partir do momento que ele for citado, abre o segundo prazo, que é 5 dias para a defesa escrita, né? Aí, ó, defesa escrita. Já iniciou o processo de quê? De instrução. Ó, indiciação, termo de indiciação, tá? Esse é feito aí, é feito pela comissão. Defesa, tá aí, tem defesa de 5 dias para ele apresentar sua defesa em relação à materialidade daquele ato, né? Vamos lá. Apresentada a defesa, apresentou a defesa, agora vamos lá. A comissão elaborará o relatório conclusivo, já é a parte do relatório da comissão, quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame
indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora para o julgamento. Muito importante isso, cara. Toda autoridade, somente algumas pessoas têm autoridade para instaurar o procedimento, né? Então, essas autoridades que instauram os procedimentos serão as mesmas que irão julgar. Preste atenção nisso, né? Parágrafo 4º, vem comigo aqui. O prazo de 5 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se no que for o caso disposto no artigo 69. Ou seja, aqui o legislador sabiamente deu prazo para a autoridade competente decidir sobre aquele procedimento sumário, né? O que diz o artigo 69? O artigo 69 diz o seguinte: quem são as pessoas competentes para determinar a instauração e instrução de processo administrativo disciplinar? Então aqui, quem que é? Governador de Estado, secretário controlador-geral do Estado, os secretários de Estado e dirigentes de entidade são as pessoas legitimadas para instaurar o procedimento administrativo, né? E também, se ele pode instaurar, ele pode o quê? Fazer o seu devido julgamento. E o prazo para esse julgamento são de 5 dias, né? O que mais, professor? Professor, eu não entendi o tal da opção, né? Então, aqui está, o artigo, parágrafo 5º, ele vai tratar desse cara aqui, que é a opção. Olha aí, ó. Critério de opção. Como assim? Como é que aconteceu essa opção? Cara, antes do processo, o cara está lá. O cara sabe se está certo ou está errado, cara. Não vem com essa, não. Tá? Todo mundo lá é super instruído, né? Então, o que acontece? Ele foi notificado pela chefia, ele tem 10 dias para apresentar a opção. Vamos comigo. A opção que o servidor, até o último dia de prazo para a sua defesa, configurará boa-fé, né? Então, ele, né, apresenta a sua opção. Opção, você está com cargo A e um cargo B. Qual que é a opção? Você vai escolher um ou outro, né? Vai sair o e vai para o ou, né? Aí, devendo apresentar juntamente com a sua opção, não, eu quero o B, você corta aqui, o protocolo do pedido de exoneração do cargo ou cargos preteridos, né? Professor, por que você coloca aqui de cargos? Que eu já vi cara que tem 3 cargos, 4 cargos, já. O povo abusa, cara. Esse é o nosso Brasil, né? Devendo apresentar juntamente com a sua opção o protocolo de pedido. Então, na opção, ele fala, não, eu quero o cargo B, tá? Então, você já tem que mandar o quê? O seu protocolo de opção de exoneração da saída do outro cargo. E aí, pessoal, aí acabou. Aí você está livre aí, como é boa fé. Ele não vai nem pedir para você devolver o dinheiro que você recebeu, porque você trabalhou efetivamente. É uma opção, boa fé. E você tem que lembrar o seguinte, uma regra geral do direito, não somente dessa aula, que a legislação como um todo sempre tenta beneficiar aqueles que agem de boa fé, tá? E agora, professor, agora é o tal de má fé. O cara foi notificado, tá? Aí ele, não, tô certo, cara, sei que tá errado, né? Quer dar uma desperta, não acha que não vai dar nada, né? Aí, a partir desse momento, já está agindo de má fé. Aí vai cair no parágrafo 6º. Caracterizada a acumulação ilegal. Cara, caracterizou a acumulação ilegal. Ele não optou pela regularização imediata. Ele já vai o quê? Ó, comprovada a má fé. Nessa má fé, ele está lascado. Aplicar-se-á a pena de demissão em todos os cargos, destituição de cargo em comissão, se o cara for somente comissionado, ou cassação de aposentadoria, ou disponibilidade em relação a cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. Prof, o que é isso aqui? Se comprovou a ilegalidade, ele agiu de má fé. Qual que vai ser a pena? Qual que é a pena máxima do servidor? A pena máxima é o quê? Demissão. Tudo bem. Professor, e aí, professor? Se o cara já se aposentou, caça a aposentadoria dele. Se ele tiver colocado em disponibilidade, caça a disponibilidade dele. Se é cargo em comissão, ele vai ter o quê? A destituição do cargo em comissão. Ou seja, a pena máxima é a demissão.
Esses outros aqui é a destituição do cargo em comissão, cassação de aposentadoria e cassação da disponibilidade, elas se equiparam à pena de demissão. Demissão cai fora, tá? Só que vai ser situações bem específicas. O cara aposentou, vai demitir ele? Não. Ele vai ser o quê? Cassação da sua aposentadoria. Tchau, né? Ele está em disponibilidade, cassação da sua disponibilidade. Se é cargo comissionado, destituição do cargo comissionado. Ou que seja, o parágrafo 6º do artigo 67b trata das penalidades. Parágrafo 7º. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar, submetido a rito sumário, não excederá 30 dias contados da data da publicação do ato que constitui a comissão, admitida sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem, né? Ou seja, é um prazo aí de 30 dias para publicação até o relatório final. Depois do relatório final, o cara tem 5 dias para decidir. Tranquilo, né? Prazo mais curto, mais rápido. O procedimento sumário reger-se-á pelas disposições deste artigo, ou seja, o 67A, observando-se no que for aplicável subsidiariamente às disposições do título 7, né? Professor, isso aqui, qual que é a penalidade? Demissão. Se é penalidade de demissão, esse capítulo 7 aqui vai tratar do quê? Do PAD, ó. Procedimento Administrativo Disciplinar, PAD, né? Então aí para vocês aí, subsidiariamente, tá? Ou seja, se caso precisar, tá? E aí, professor, aí aqui, tá? Aí, se caso precisar, ele pode utilizar o PAD lá, os requisitos lá, que tem, que é bem mais detalhado. Bacana? Vamos lá, continuando. Finalmente, então agora, nós vamos para a segunda parte desse procedimento sumário. O que pode cair na prova? Você tem que saber, procedimento sumário, rapaz, 3 hipóteses. Acúmulo ilegal de cargos, que é o mais complicado de todos, que eu acabei de explicar para vocês, ou o cara abandonou o cargo, meu. Rapaz, se o cara abandonou o cargo, você não vai abrir um PAD para isso. PAD é caro, PAD é complicado, demorado, cara. É muito demorado. Ele faz o quê? Um procedimento sumário. Ou inassiduidade habitual. O cara falta com frequência, né? Então, na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se trata o artigo 67A. Observando-se especialmente que, vamos lá, agora a gente vai trazer 2 características específicas para esses 2 casos. O inciso 1, né? O inciso 1, a indicação da materialidade dar-se-á. Ou seja, aqui tem que ser coisa material. O cara abandonou de cargo, o cara não comparece em 90 dias, está aí. Vamos lá. A, hipótese em que o abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência, intencional, olha aí, ó. Intencional significa sem justificativa, tá? Do servidor ao serviço superior a 30 dias. Né? Então tá aí. Só que o cara é esperto, né? O cara chegou lá, faltava um dia para completar 30 dias, ele foi lá, bateu o ponto dele, né? Não tem problema. Aí mês que vem começa a faltar. Aí ele cai no B, que é inassiduidade habitual. No caso de inassiduidade habitual, pela indicação 2 dias de falta ao servidor, sem causa justificada, por período igual ou superior a 60 dias, interpoladamente durante o período de 12 meses. Né? Ou seja, em 12 meses, se o cara teve 60 faltas injustificadas, já caracteriza inassiduidade. Os 2 casos aqui faz o procedimento sumário, cara, que é instauração, instrução, que é bem rápida, né? Instrução é termo de indiciação, defesa e relatório. E o julgamento, uma coisa bem rápida, sem consumir muito recurso da própria administração, porque o cara já abandonou o cargo, né? 2. Após a apresentação da defesa, é garantido em ambos os casos a defesa, embora aí todos os elementos já estão aí para penalizar o cara tem que ter a defesa. A comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará na hipótese de abandono de cargo sobre intencionalidade da ausência do serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Pronto, terminou, né? Tá aí para vocês, né?
Então, esse capítulo novo aí, dado para a galera, pago, né? Vamos aí fazer o encerramento de sempre, sempre com aquela frase motivacional para você. Isso aqui é muito importante, cara. Vem comigo. Arrisca-se, às vezes, até se tudo der errado, pode ser bom, né? Exatamente, cara. Às vezes você acha que tudo foi errado, cara. Mas mesmo naquela situação que tudo deu errado, você pode ter certeza que algo de bom ficou. Galera, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique like.